Quando eu trabalhei em uma livraria de livros de segunda mão, tão fácil de imaginar se você nunca trabalhou em uma, como um tipo de paraíso onde cavalheiros charmosos folheavam livros eternamente, o que mais me chamava a atenção era a escassez de pessoas livrescas. Nossa loja tinha um estoque excepcionalmente interessante e ainda assim duvido que 10% de nossos clientes conseguiam distinguir um livro bom de um ruim. Snobs da primeira edição eram muito mais comuns do que amantes de literatura, mas estudantes orientais barganhando livros didáticos baratos eram ainda mais comuns, e mulheres de mente tacanha procurando presentes de aniversário para seus sobrinhos eram os mais comuns de todos. Muitas das pessoas que vinham até nós eram do tipo que seriam um incômodo em qualquer outro lugar, mas que tinham oportunidades especiais em uma livraria. Por exemplo, a querida senhora que quer um livro para um inválido, uma demanda bastante comum, e outra querida senhora que leu um bom livro em 1897 e imaginava se eu poderia encontrar uma cópia. Infelizmente, ela não se lembrava nem do título nem do autor do livro, tampouco do que se tratava, mas ela se lembrava de que ele tinha uma capa vermelha. Mas além desses, há dois tipos bem conhecidos de pestes pelas quais toda livraria de segunda mão é assombrada. Uma é a pessoa decadente, com cheiro de crostas de pão que vem todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, e tenta vender livros sem valor algum. O outro tipo é a pessoa que pede grandes quantidades de livros pelos quais não tem a menor intenção de pagar. Na nossa loja não vendíamos nada a crédito, mas poderíamos separar livros ou encomendá-los, se necessário, para pessoas que combinassem de retirá-los depois. Dificilmente metade das pessoas que pediam livros para nós voltava. Isso me indagava no começo. Por que faziam isso? Essas pessoas apareciam e pediam um livro raro e caro, nos faziam prometer várias vezes que iríamos reservá-lo e daí desapareciam sem nunca retornar. Mas muitas delas, é claro, eram sem dúvida paranoicas. Costumavam falar de maneiras grandiosas sobre si mesmas e contar as histórias mais engenhosas para explicar como chegaram a perder todo o seu dinheiro. Histórias que, em muitos casos, tenho certeza de que elas mesmas acreditavam. Em uma cidade como Londres, sempre há uma quantidade de lunáticos não muito críveis perambulando pelas ruas, e eles tendem a gravitar pelas livrarias, porque uma livraria é um dos poucos lugares onde você pode passar um longo tempo sem gastar dinheiro. No fim das contas, você acaba identificando essas pessoas só de olhá-las. Há algo arcaico e sem propósito em suas conversas. Frequentemente, quando estávamos lidando com um óbvio ou paranoico, separávamos os livros que ele havia pedido e colocávamos de volta nas prateleiras quando ele ia embora. Percebi que nenhum deles nunca tentou levar algum livro sem pagar. Meramente pedir por eles era o bastante. Isso gerava neles, acredito, a ilusão de que estavam gastando dinheiro de verdade. Como a maioria das livrarias de livros de segunda mão, tínhamos vários outros produtos. Vendíamos máquinas de escrever usadas, por exemplo, e também selos usados. Colecionadores de selos são um tipo estranho de pessoas que pareciam peixes quietos de todas as idades, mas apenas do sexo masculino. Mulheres aparentemente não eram capazes de apreciar o charme peculiar de colar pedaços de papéis coloridos em álbuns. Nós também vendíamos horóscopos baratos compilados por alguém que alegava ter previsto o terremoto japonês. Eles ficavam lacrados em envelopes
os quais nunca cheguei a abrir, mas as pessoas que os compravam costumavam voltar e nos contar quão verdadeiros seus horóscopos eram. Nitidamente, horóscopo algum parece ser verdadeiro se ele lhe disser que você é considerado muito atraente pelo sexo oposto e seu maior defeito é a generosidade. Nós tínhamos uma boa oferta de livros infantis, principalmente restantes. Livros modernos para crianças são coisas horríveis, especialmente quando se constata que eles atingem a massa. Pessoalmente, eu preferiria dar a uma criança uma cópia de Petronius Arbiter e dar Peter Pan. Mas mesmo Barry parece viril e íntegro se comparado a alguns de seus imitadores. Durante a época de Natal, passávamos 10 dias frenéticos lidando com cartões natalinos e calendários, que são coisas bem cansativas de fazer, mas que vendiam bem durante essa época. Eu achava interessante ver o cinismo brutal com o qual o sentimento cristão era explorado. Os catálogos dos cartões de Natal costumavam chegar por volta de junho. Uma frase de um de seus recibos ficou gravada na minha memória. 2 dezenas, pequeno Jesus com coelhos. Nossa principal especialidade, no entanto, era de empréstimo de livros. A tradicional biblioteca dos centavos sem depósito, de 500 ou 600 volumes, somente ficção. Os ladrões de livros deviam amar essas bibliotecas. Era o crime mais fácil do mundo levar um livro de uma loja por 2 centavos, remover a etiqueta e vendê-lo em outra loja por 1 shelim. Mesmo assim, os vendedores de livros geralmente acham que compensa mais para eles ter um certo número de livros roubados, costumávamos perder a cerca de 1 dúzia por mês, do que assustar a clientela por solicitar um depósito. Nossa loja ficava exatamente na divisa entre Hampstead e Camden Town, e apareciam pessoas de todo tipo, desde baronetes até motoristas de ônibus. Provavelmente, os frequentadores de nossa biblioteca representavam uma bela fatia do público leitor de Londres. Portanto, vale notar que, de todos os autores de nossa biblioteca, os que mais se esgotavam eram Priestley, Hemingway, Walpole, Waldhausen, não, Ethel Medill, seguido de Warwick Dipin e Geoffrey Farnow. Eu diria em terceiro os romances de Jill. Claro, eram lidos somente por mulheres, mas por mulheres de todos os tipos e idades, e não como se poderia imaginar meramente por solteironas melancólicas e viúvas gordas de tabagistas. Não é verdade que homens não leem romances, mas é verdade que há categorias inteiras de ficção que eles evitam. Grosso modo, o que se considera um romance padrão, o ordinário, bom, ruim, do tipo Galsworth, aguado que é a norma para o romance inglês, parece existir apenas para as mulheres. Os homens ou leem os romances que é possível respeitar ou histórias de detetive. Mas seu consumo de histórias de detetives é formidável. Que eu saiba, um de nossos assinantes leu 4 ou 5 histórias de detetive por semana durante 1 ano, além de outros que ele retirava de outra biblioteca. O que mais me surpreendeu é que ele nunca lia o mesmo livro 2 vezes. Pelo visto, a totalidade daquela temerosa enxurrada de lixo, calculei que as páginas lidas por ano cobririam quase 3/4 de 1 acre, ficava armazenada para sempre em sua memória. Ele não prestava atenção aos títulos ou ao nome dos autores, mas só se dar uma olhada, ele sabia se já havia lido aquele livro.
Em uma biblioteca de empréstimos, percebe-se o verdadeiro gosto das pessoas e não seus falsos gostos. E uma coisa que desnorteia é quanto os novelistas ingleses clássicos caíram do gosto popular. É simplesmente inútil colocar Dickens, Thackeray, Jane Austen ou Trollope em uma biblioteca comum. Ninguém irá retirá-los. Ao verem um romance do século XIX, as pessoas dizem: "Oh, mas isso é velho!" e se afastam imediatamente. Ainda assim, é razoavelmente fácil vender Dickens. Assim como é sempre fácil de vender Shakespeare. Dickens é um desses autores que as pessoas estão sempre buscando ler e como a Bíblia é bem popular nos sebos. Ouvia-se falar que Bill Sikes era um ladrão e que o senhor Macavber era careca, assim como se ouvia falar que Moisés foi encontrado em uma cesta feita de juncos e viu as partes traseiras do Senhor. Outra coisa que é muito perceptível é a crescente impopularidade de livros americanos. E outra, as editoras se desesperam com isso a cada 2 ou 3 anos. É a impopularidade dos contos. O tipo de pessoa que pede a um bibliotecário para escolher um livro para ele quase sempre começa dizendo: "Não quero contos. Eu não desejo contos", como um cliente alemão nosso costumava dizer. Se perguntássemos o motivo, às vezes eles explicavam que é muito cansativo se acostumar a um conjunto novo de personagens a cada história. Eles gostam de entrar em um romance que não exige mais reflexão após o primeiro capítulo. Acredito, contudo, que os escritores são mais passíveis de culpa que os leitores. A maioria dos contos modernos, ingleses e americanos, é completamente inútil e sem valor, muito mais que a maioria dos romances. Os contos que são de fato histórias são populares o bastante. Vide D.H. Lawrence, cujos contos são tão populares quanto seus romances. Se eu gostaria de ser um livreiro de ofício? Absolutamente, apesar da gentileza de meu empregador e de alguns dias felizes que passei na loja. Não. Com a orientação certa e o capital certo, qualquer pessoa instruída poderia passar a viver da renda de uma livraria. A menos que você decida oferecer livros raros, não é um ofício difícil de aprender e você sai em grande vantagem se souber alguma coisa do ramo de livros. A maioria dos livreiros não sabe. Pode-se ter uma ideia ao olhar a papelada comercial onde eles anunciam suas falhas. Se não vir um anúncio para Decline and Foldables, com certeza verá para o moinho à beira do rio. Eliot. É também um tipo de ofício humano em que não é possível ser vulgarizado depois de certo ponto. Os conglomerados nunca conseguem fechar as pequenas livrarias independentes da mesma forma como conseguiram acabar com as mercearias e com os entregadores de leite. Mas as horas de trabalho são longas. Eu era apenas funcionário de meio período, mas meu empregador me fazia cumprir 70 horas semanais, além das constantes viagens para comprar livros, e é uma vida insalubre. Como via de regra, uma livraria é terrivelmente fria no inverno, porque se for muito quente, as vitrines ficam embaçadas e uma livraria vive de suas vitrines. E livros juntam mais poeira e sujeira que qualquer outro tipo de objeto já inventado, e as capas dos livros parecem ser o local preferido para as moscas varejeiras morrerem.
Mas o motivo real de eu escolher não trabalhar no comércio de livros é que enquanto estive nele, perdi a paixão pelos livros. Um livreiro precisa mentir sobre livros e isso acaba tirando seu gosto. Pior ainda é o fato dele constantemente empurrar livros sem descrição nenhuma. Houve uma época em que eu realmente amava livros, desde sua visão, seu cheiro e o ato de segurá-los, quer dizer, se eles tivessem pelo menos 50 anos de idade. Nada me agradava mais do que comprar um monte deles por um xelim em um leilão no interior. Há um gosto peculiar nos livros surrados e inesperados que se pode resgatar em uma coleção assim. Poetas obscuros do século XVIII, dicionários geográficos desatualizados, grandes volumes de romances esquecidos, volumosas revistas femininas dos anos 60, para leitura casual na banheira, por exemplo, ou tarde da noite, quando se está cansado demais para ir para a cama, ou naqueles 15 minutinhos antes do almoço. Não há nada como ler uma velha edição de Girls All Paper. Mas assim que comecei a trabalhar na livraria, parei de comprar livros, vistos circulando pela massa 5 ou 10 mil de uma vez. Os livros se tornam entediantes e até mesmo enjoativos. Hoje em dia, compro um ou outro ocasionalmente, mas apenas se é um livro que quero ler e não posso pegar emprestado, e nunca compro usado. O cheiro doce do papel desencantado já não me atrai. Na minha cabeça, ele está profundamente associado a clientes paranoicos e mosca-varejeiras mortais.